Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre relógios no computador, vamos ver os problemas que nós temos que resolver, vamos falar sobre hora de referência, depois vamos falar sobre sincronização de relógios e dois algoritmos que fazem isso, o algoritmo de Berkeley, de sincronização de relógios, e o Network Time Protocol, famoso NTP, que resolve também esse problema. Então, antes disso, vamos pensar um pouquinho como que um relógio do computador funciona, em particular, como que o computador guarda o tempo, né? E a resposta aqui é igualzinho que o tempo é guardado no seu relógio digital, no seu relógio de pulso. Nós temos um oscilador de cristal, esse cristal energizado, ele oscila numa frequência pré-determinada, essa oscilação então incrementa um contador e cada oscilação, cada tique, é incrementado o contador uma vez. Então nós temos aqui o famoso tique de relógio que vocês todos aprenderam lá em circuitos lógicos. Então é assim que funciona o relógio do computador e em particular nós temos esse RTC, que se chama Real Time Clock, que é um circuito integrado dedicado a fazer essa função, também alimentado por baterias. Aqui na figura vocês estão vendo um exemplo, para que ele possa trabalhar enquanto o seu computador está desligado. Uma frequência típica desses relógios do RTC é de 32.768 kHz, que equivale a 2 elevado a 15 tiques por segundo. Então repara que é muito tique, né? 2 elevado a 15 tiques a cada segundo. Uma coisa também muito boa desses RTCs é que eles podem ser inicializados com qualquer valor. Você pode colocar qualquer valor nesse contador e ele passa então a incrementar aquele contador com essa frequência de ticks. Bom, então esse RTC também é chamado de Hardware Clock ou BIOS Clock, e além disso, né, o computador, quando ele inicia, o sistema operacional vai utilizar o RTC para inicializar o seu próprio relógio. Esse relógio é chamado de System Clock ou Kernel Clock. Ele também é baseado em contagem de ticks, mas ele não necessariamente vai usar o RTC. Ele pode usar, por exemplo, o relógio, né, os ticks que alimentam a CPU. Que a gente vai ver ainda hoje que esse relógio ele vai ser adaptado por software. Então é uma mistura de hardware e software para construir esse System Clock. Bom, e aí o System Clock dá origem ao System Time, que é a hora do sistema, que é medida, né, em relação ao número de ticks desde uma certa data chamada de época. Por exemplo, no Unix, a data de referência é o 1º de janeiro de 1970, a 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, num fuso horário chamado UT. Então, o que acontece é que esse número de ticks é contado a partir dessa data. Então eu posso olhar para o relógio do sistema e converter esse total de ticks para a hora do calendário, o calendar time, a hora que nós estamos acostumados. E eu posso fazer isso também levando em consideração diferentes fusos horários, horário de verão e etc. Então, por exemplo, aqui nós temos um contador que tem 1 trilhão de segundos, né? E se eu fizer isso, a partir da hora de referência, vai me dar a hora 9/9 de 2001, às 1h46h40 UT. Muito bom. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como é que eu acerto a hora do meu computador. Imagina que você quer colocar a hora no computador, né? Esse contador, ele só é um contador, ele não sabe a hora exata, ele não sabe qual o valor que ele tem que ter nesse exato momento. Então uma ideia para ajustar o horário do computador é o que vocês todos já devem ter feito várias vezes. Você olha a hora do celular e copia esse valor para o seu computador. Quando você faz isso, o sistema operacional ele ajusta o RTC e pode também ajustar o System Time, né, o System Clock. Tá? E, bom, essa ideia vai funcionar bem se o seu computador não se comunicar com nenhum outro computador. Porque nesse caso, independente da hora que você colocar, o seu computador está trabalhando com esse referencial de hora. Então, leituras sequenciais desse meu relógio serão sempre monotônicas.
Mas o problema acontece quando o seu computador se comunica com outros computadores e utiliza o valor do relógio, né, para tomar decisões. Então vamos ver um exemplo aqui com o Dropbox e vamos imaginar que você e um colega seu ajustaram os seus relógios, os seus computadores, usando a ideia zero. E aí você está fazendo um trabalho em grupo com o seu colega, utilizando o Dropbox, e vamos supor aqui que o Dropbox utiliza a hora de gravação do arquivo, que é o System Time, né, do computador que gravou o arquivo. E utiliza isso para resolver problemas de consistência. Agora imagina que você edita o arquivo, salva, o Dropbox vai atualizar o arquivo no computador do seu amigo, porque o seu relógio está na frente do seu amigo. Tá? Então o Dropbox vê que a sua versão é a mais nova. E aí o seu amigo edita a versão que você editou, salva, mas o Dropbox não atualiza, porque o relógio dele está atrás do seu. Então, para o Dropbox, a versão dele salva, né, é anterior à sua. E então isso vai dar um grande problema, porque você não veria as edições, as modificações que o seu colega fez. Então o problema aqui é que um evento que ocorreu depois, ou seja, o seu colega, né, editou o arquivo depois de você, está sendo tomado como antes, porque a gente está usando o relógio dele para definir essa relação. Muito bom. Aqui tem um outro exemplo também clássico com um banco de dados distribuídos. Aqui eu tenho dois usuários que estão atualizando um banco de dados, só que esse banco de dados tem duas réplicas. Imagina, né, o banco de dados do Banco do Brasil, uma réplica do banco aqui no Rio de Janeiro e outra réplica do banco lá em São Paulo. E aí duas pessoas, uma no Rio e uma em São Paulo, fazem transações nesse banco. Então o usuário 1 faz uma transação e o usuário 2 faz uma outra transação. O que acontece é que essas transações vão ter que ser enviadas, né, para as diferentes réplicas. E o que pode acontecer é o que está sendo mostrado aqui no diagrama, né? Na réplica 1, vamos supor a réplica aqui do Rio de Janeiro, eu vou ver a transação U1 antes da U2. Na réplica 2, lá em São Paulo, ela pode ver a atualização U2 antes da U1. Okay? E isso não é bom, né? Porque essas atualizações, esses updates, vão ser executados em ordens diferentes nesses dois bancos. Então, o que a gente gostaria mesmo é de que essas updates, essas atualizações, essas transações, fossem feitas nas duas réplicas na mesma ordem. Muito bom. Então, isso tudo é para motivar o problema de sincronização de relógio. Sincronização de relógios, basicamente, é a tentativa, a gente vai ver aqui, de que dois relógios em diferentes computadores marquem exatamente a mesma hora. E aqui temos dois problemas para resolver. O primeiro problema é qual hora eles devem marcar. Né? Que hora que a gente vai combinar que os computadores têm que ter. E o segundo problema é como é que eu ajusto os relógios para eles terem aquela hora. E aí, com os relógios perfeitamente sincronizados, esses dois problemas que a gente falou anteriormente não vão ocorrer, porque a gente pode usar a hora dos eventos, utilizando o relógio sincronizado, para definir a ordem dos eventos. Muito bom. Então, vamos tacar o primeiro problema, que é que hora que o computador deve marcar. Vou chamar isso de hora certa. Okay? E aí, o que a gente tem hoje no mundo, né, é diferentes referenciais de hora certa. Um dos mais importantes é chamado de UT1, que é baseado em observações astronômicas. Quando que o Sol nasce, quando que o Sol se põe, e etc. Eu posso usar isso para definir a hora certa. O problema desse relógio é que ele tem baixa precisão, porque ele está usando observações astronômicas. Mas uma vantagem dele é que ele combina com o Sol. Ele nunca vai dizer que meio-dia, aqui no Rio de Janeiro, vai estar escuro. Okay? Um outro referencial é o TIE, que significa International Atomic Time, e aqui eu estou usando os ciclos de radiação emitidos por césio ou por um outro elemento radiativo para construir um contador, um tique. E aqui é super preciso, você está vendo aí, né, 9 trilhões de ciclos, de tiques por segundo. Tá? Então eu tenho uma alta precisão desse relógio. O problema é que ele diverge do UT1, porque a Terra, a rotação da Terra está ficando mais devagar, então no futuro
nós vamos ter menos dias por ano, ok? E isso acontece, é um fenômeno astronômico, né? E então os dois relógios não combinam por causa disso. E então, uma saída aqui é construir um outro referencial chamado UTC, que vai combinar o TAI com o UT1 e ajustar o TAI para que ele respeite o UT1. Então a ideia é manter as diferenças entre o UT1 e o TAI em menos de um segundo. Para fazer isso, a gente vai ter que, de vez em quando, acelerar o TAI para que ele combine com o UT1. E essa aceleração é chamada de leap second, né, o segundo que você pula. Okay? Aqui tem um exemplo da divergência entre o UT1 e o UTC. Então, no eixo Y aqui é a diferença entre o relógio astronômico e o UTC. E o que a gente está vendo aqui no eixo X é a passagem dos anos, né? E você vê que os dois relógios eles começam a divergir, ok? E aí de tempos em tempos a gente corrige isso com o leap second. Então o leap second é um ajuste de 1 segundo no UTC. Okay? O último leap second que nós tivemos foi em 2016, tá? E daqui a pouco vai acabar tendo outro. Então a gente ajusta os relógios para que o UTC combine com o UT1. Muito bom. Então, agora vamos falar sobre problemas ligados a um relógio, né? A primeira coisa é que nenhum oscilador é fundamentalmente idêntico ao outro. Diversos fatores podem afetar a frequência de tiques por segundo do oscilador. A composição, né? A gente viu que o césio é muito mais poderoso do que um cristal. A fabricação, o processo de fabricação, e fatores externos, como a tensão elétrica, a temperatura, a pressão atmosférica e por aí vai. Até os osciladores do relógio atômico possuem variações. Dois elementos de césio, eles não têm a mesma frequência exatamente igual em todos os instantes de tempo. Então esse é um problema fundamental com relógios reais. A gente nunca vai conseguir sincronizar dois relógios reais uma vez só e esquecer, porque os tiques desses relógios eles vão ser diferentes em alguma escala de tempo. Então esse problema é chamado de clock drift, né, e que basicamente diz, né, que a frequência é ligeiramente diferente, e essas frequências diferentes vão levar a acúmulos de tiques em taxas diferentes. Num oscilador de cristal, um relógio básico desse nosso, o erro é aproximadamente de 1 segundo em 10 dias. Então, se você pegar dois relógios com osciladores de cristais e colocar os contadores deles iguais, ok? Em um certo momento, depois de 10 dias, esses contadores vão ter uma diferença de aproximadamente 1 segundo. É claro que de maneira bem geral aqui. Então, aqui tem um exemplo desse drift. Aqui no eixo X nós temos um tempo de referência, pode ser o UTC, e no eixo Y a hora que o seu relógio está marcando, pode ser o horário do seu celular ou o seu relógio de cabeceira. Okay? Então a gente está vendo aqui que conforme o tempo real passa, ou o tempo de referência passa, que é o eixo X, o horário marcado por um relógio qualquer também passa. E aí se eles estão perfeitamente alinhados, né? Eu tenho que y igual a x, eu tenho uma curva aqui que a derivada é igual a 1. E aí, se o seu relógio está devagar com relação ao tempo de referência, você vai ter uma derivada menor do que 1. Se o seu relógio está rápido, ele está andando mais rápido que o tempo real, né, que o tempo de referência, você vai ter uma derivada maior do que 1. Então a derivada do tempo do relógio com relação a um referencial de tempo vai dizer se esse relógio está mais devagar, mais lento ou igual a um tempo de referência. Aqui estamos vendo um exemplo real de um relógio atômico que está num dos satélites usados pelo sistema GPS. É o satélite PRN-16. Então aqui no eixo X nós temos um tempo de referência e no eixo Y temos o tempo, né, sendo marcado no relógio desse satélite. E esse relógio é um relógio atômico. E você vê que, mesmo nesse relógio atômico, né, há um drift aí. Né, o relógio está mais... tem um erro que cresce com o passar do tempo.
O importante notar é que as escalas aqui são muito grandes. No eixo X, a gente está falando de 10 a 4 segundos, e no eixo Y, de 10 a menos 9 segundos, ou seja, o erro está medido aqui em nanosegundo. Tá? Então, é um erro muito baixo, de nanosegundo, depois aí de milhares de segundos, né? Mas ele existe e ele tem que ser corrigido. Então, essa descontinuidade na curva aí, né, o erro vai crescendo, depois ele vai para zero, é justamente ajustes no relógio que está lá no satélite que ajuda o GPS a funcionar. Até esse relógio tem que ser ajustado para que o erro fique pequeno. Muito bom. Então a gente vai ter que ajustar relógios constantemente para que manter eles sincronizados. E isso é verdade até para os relógios atômicos, ok? Que estão espalhados pelo mundo, que dão um referencial de tempo para a humanidade moderna. Até eles precisam ser sincronizados. Então, como é que eu vou ajustar a hora do computador, né? Então, uma ideia é perguntar a outro computador. Então, a gente está vendo que sistemas distribuídos, eu sempre troco mensagens, por que não perguntar a hora de um outro computador? E usar essa resposta, né, para ajustar o meu relógio. Que problemas nós vamos ter ao fazer isso, né? Vamos olhar um pouquinho essa ideia. Então imagina que eu tenho dois computadores, aqui A e B, e essas setas para a direita indicam a passagem de tempo, em algum referencial de tempo que você queira, ok? Então o computador B envia um pedido de hora para o computador A. O computador A então recebe essa mensagem, lê o seu relógio, isso vale TA, e devolve isso para o computador B. Então, em algum tempo depois, o computador B recebe essa mensagem do computador A e pode acertar o seu relógio, né, colocar TB como sendo igual a TA mais D. Então repara que esse D, né, é o tempo que demorou entre o computador A ler o relógio dele e a mensagem chegar no computador B. Então esse tempo passou. Então B precisa ajustar o relógio dele como sendo TA mais D. Perfeito. Agora o problema é como é que eu estimo o valor de D. Como é que a gente sabe quanto tempo demorou a mensagem, né, para depois que A leu, essa mensagem chegar em B. Okay? Então esse problema é um problema fundamental em sincronização de relógios. O problema de determinar esse valor de D que precisa ser considerado para que o computador B consiga ajustar o seu relógio. Então repara que B, né, é o tempo decorrido desde que A lê o RTC ou o System Clock dele até o tempo que B escreve isso no RTC ou no System Clock dele. E esse tempo tem vários fatores, né? Tem o sistema operacional de A, tem a interface de rede, tem a transmissão pela rede, tem o tempo dos roteadores da rede, porque essa rede pode ter vários enlaces, vai ter o tempo de chegar em B, pela interface de rede de B, vai ter o tempo do sistema operacional processar essa mensagem e, eventualmente, estamos prontos para escrever a hora, né, no RTC ou no System Clock de B. Então esse D tem vários componentes. Esses atrasos, muitos deles aleatórios, porque dependem de fatores externos, como a carga do sistema operacional ou a carga na rede. Não tem como a gente determinar esses atrasos de maneira exata. Bom, apesar disso, nós temos diferentes magnitudes nesses atrasos. O tempo do sistema operacional, vamos chamar assim, ele é muito pequeno com relação ao tempo que demora para a mensagem ser transmitida pela rede. Em particular, o tempo de maior escala de grandeza aqui é o tempo de rede, principalmente numa rede como a internet, que você tem que passar por vários enlaces, vários roteadores. Então a gente vai tentar atacar esse tempo, porque esse tempo domina o valor de D. Então vamos pensar então como é que eu posso estimar D, né? O que eu poderia fazer para tentar estimar o valor de D. Então uma ideia é que a máquina B pode usar o seu próprio relógio. O relógio dela pode estar marcando uma hora qualquer, não interessa. Eu posso ainda usar esse relógio, ok? Bom, então vamos chamar de TP o horário no relógio de B em que a mensagem é enviada para a máquina A. E TR, o horário no relógio de B, tá, em que a resposta chega em B. Então eu posso estimar D agora, pegando essa diferença entre TP e TR e dividindo por 2. Repara que essa diferença me dá um valor de tempo
absoluto, okay? E não mais relativo. Tá? Então B pode agora ajustar o relógio dele para TA mais D, onde D é a média essa diferença dividido por 2. Muito bom. O problema aqui, né, é que a figura está ilustrando bem, esse valor que a gente vai estimar para D é maior do que de fato é necessário. Né? D é o tempo para a mensagem sair de A e chegar em B. E nossa estimação aí está pegando um tempo que é sempre maior do que isso. Então, é um estimador enviesado. Tá? Será que a gente não tem como construir um estimador melhor? Ok? Muito bom. Então, a ideia é sim, podemos construir um estimador melhor, e a ideia aqui vai ser usar o relógio de A para ajudar a estimar D. Então, a ideia vai ser A marca a hora de chegada da mensagem e marca a hora que ele vai mandar, né, para B. Então, T2 e T3 são os horários no relógio de A em que a mensagem chegou e em que a mensagem foi transmitida. E B continua marcando no seu relógio, né, o horário que ele pediu a mensagem, isso é T1, e o horário que a mensagem chegou de volta a ele, isso é T4. Então agora eu posso estimar D descontando esse tempo T3 menos T2. Então eu pego T4 menos T1, desconto disso T3 menos T2 e divido por 2. Então agora eu tenho uma estimativa melhor para D e B pode ajustar o relógio dele como sendo T3 mais D. Okay? Repara que esses valores todos têm que ser enviados para B, né, para que B possa fazer essa estimação, os valores T2 e T3. Muito bom. E ainda temos um problema aqui, que a gente está assumindo que o retardo de ida é igual ao retardo de volta. O tempo que demorou a mensagem para sair de B e chegar em A é igual ao tempo que a mensagem demorou para sair de A e chegar em B. A gente está meio que assumindo isso. Só que isso poderia não ser verdade. E aí nossa estimativa aqui não estaria correta. A gente teria que lidar com esse problema. Muito bom. A gente vai ver agora um algoritmo para sincronização de relógio, um algoritmo antigo, chamado algoritmo de Beckley, mas ilustra bem esse problema. Né? Então, a gente está trabalhando com uma rede local, então todos os computadores estão, digamos, na mesma rede, né? E esse algoritmo ele vai trabalhar como um servidor, que é o servidor da hora, e as máquinas que estão na rede local que querem sincronizar os seus relógios. Então o servidor vai informar a sua hora para essas máquinas clientes, as máquinas clientes vão receber essa hora e responder para o servidor com a diferença entre os seus relógios e a hora que o servidor mandou para eles. O servidor então recebe essas diferenças, faz uma média dessas diferenças recebidas, possivelmente remove outliers, se a diferença de alguma máquina tiver tipo muito grande, horas, eu posso jogar isso fora, e depois transmite para cada cliente o ajuste que o cliente tem que fazer no relógio dele para que todos os relógios dessa rede fiquem sincronizados. Então o cliente recebe essa mensagem e faz o ajuste no relógio dele. Vamos ver um exemplo? Então daqui um exemplo com um servidor, né? O Time Daemon é o servidor de hora e 2 clientes. Então, é uma coisa bem simples. Então o servidor ele envia a hora dele para todos os clientes. Isso é feito em broadcast. Então todos os clientes vão receber ao mesmo instante a hora desse servidor, que nesse nosso exemplo aqui é às 3 horas. Inclusive o servidor manda isso para ele mesmo. Tá? Então ele também participa desse processo de média que a gente vai ver aqui. Então no segundo instante, os clientes recebem esse horário, né, e computam as diferenças entre o seu relógio e o servidor. Então a máquina aí, cliente à esquerda, que está marcando 2h50, está 10 minutos atrás do servidor. E a máquina que está marcando 3h25 está 25 minutos na frente do servidor. Então manda menos 10, manda mais 25, o servidor sempre tem a mesma hora, então ele sempre tem um erro de 0, né? E aí eu faço a média dessas, eu somo essas diferenças e faço a média, que vai dar 15 dividido por 3, que dá 5. Então o servidor então agora manda os ajustes necessários para cada cliente. Então a hora certa tem que ser 3h05, né?
Então ele manda para a primeira máquina mais 15, manda para a segunda máquina menos 20 e manda para si mesmo mais 5. Então esse algoritmo fica rodando na rede continuamente, ajustando os relógios de todos os computadores. Então repare que aqui a gente não tem uma referência externa, a gente não estava resolvendo o problema da hora certa, né? A rede está evoluindo, todas as máquinas têm mais ou menos o mesmo horário, mas isso não necessariamente está combinando com um relógio externo, por exemplo, com o UTC. Mas não é difícil você pensar em como adaptar isso para que uma referência externa participe desse processo. Muito bom, agora eu vou falar um pouquinho de um outro algoritmo para sincronização de relógios, o NTP, que se chama Network Time Protocol, que é um serviço de sincronização de relógios oferecidos na internet. E ele utiliza o UTC como sendo a hora de referência. Então, o NTP ele é um sistema distribuído que está rodando hoje na internet e muito provavelmente os seus computadores, né, o seu laptop, o seu computador, está rodando um NTP para ajustar a hora do seu computador. Então, como é que funciona esse protocolo, como é que funciona esse sistema, né? O NTP vai ser uma hierarquia de servidores, mais ou menos parecido com o DNS, e esses servidores são chamados de time server, né? Servidores de tempo. E vai funcionar utilizando uma arquitetura cliente-servidor. Então, eu tenho aqui no nível 0 os servidores globais de UTC. Então, isso são computadores que estão conectados aos relógios atômicos que determinam o padrão UTC. Tá? Tem alguns lugares do mundo onde esses relógios são mantidos. Okay? Então, esses servidores são nível 0 porque eles estão conectados, digamos assim, nesses relógios atômicos. E a precisão desse nível, né, os servidores vão ter a precisão equivalente à dos relógios atômicos globais. E aí o que vai acontecer? Eu tenho servidores de nível 1 que se conectam a esses servidores e vão sincronizar os seus relógios com um nível acima. Servidores de nível 2 se conectam a servidores de nível 1 e sincronizam seus relógios com os relógios de nível 1. Servidores de nível 3 vão se conectar a servidores de nível 2 e ajustar os seus relógios, sincronizar os seus relógios com esses relógios dos servidores de nível 2. Além disso, eu posso ter comunicação entre servidores do mesmo nível. Então a gente vai ver já que na hora de sincronizar eu vou falar com vários servidores, não só com um. Tá? Então essa hierarquia aqui não é bem uma árvore, ok? É mais parecido com um grafo em camadas. E repara que conforme eu vou descendo o nível aqui nessa hierarquia, eu vou tendo menos precisão, porque eu estou ajustando, né, sincronizando o meu relógio com servidores do mesmo nível que eu ou do nível imediatamente acima do meu. Então o seu computador final, ele está aí, né, ele é folha, né, nessa hierarquia, né, e a precisão dele é relativamente baixa, é da ordem de milissegundos, ok? Sendo que a precisão dos relógios atômicos é da ordem de nanosegundo. Tá? Mas isso é relativamente bom, dá para fazer muita coisa com erros em milissegundos. E depende também de onde seu computador está conectado, em que lugar da hierarquia ele se encontra. Muito bom. Então como é que funciona a sincronização com essa hierarquia? Então um cliente, né, um computador que queira sincronizar o seu relógio, ele vai periodicamente solicitar a hora, né, a 3 ou mais servidores. Tá? 4, 5 servidores. Ou do mesmo nível que ele, ou do nível imediatamente acima dele. Tá? Então ele vai estimar o valor de D, exatamente como a gente viu no algoritmo apresentado no slide 15. Tá? Então ele manda, né, ele pede a hora a um desses servidores e estima D. Tá? E aí, para cada servidor que ele se conectar, vai ter um valor de D diferente, né? Ele vai determinar a hora certa, a hora que ele tem que colocar no relógio dele, fazendo uma média das horas estimadas. Então, para cada servidor, eu tenho uma hora que eu deveria ter, faço a média disso e também utilizo filtros para remover outliers. Mas uma coisa muito interessante aqui que o NTP vai fazer é que ele não vai setar a hora diretamente. Ele não vai pegar
essa média e colocar isso no System Time ou no RTC. O que ele vai fazer é atualizar a frequência do relógio do sistema. Então eu comecei a aula dizendo que o System Clock, o relógio do sistema, é um relógio que mistura hardware com software. Então nós temos um contador, uma certa frequência, mas a gente vai definir uma frequência por software. E essa frequência ela é variável, ela pode ser configurada. Então você pode pensar que essa frequência por software, eu vou ter X ticks virtuais, onde eu escolho esse valor de X, para cada tick do meu hardware. Tá? Então essa frequência ela é configurada para poder acelerar ou diminuir o progresso do System Clock. Então o que eu vou fazer é mexer na taxa de progressão do relógio do sistema. A vantagem disso, é que a hora do sistema, System Time, nunca vai dar um salto, nunca vai dar um pulo. E, em particular, nunca vai voltar para trás, que é uma coisa muito ruim para o computador. Então isso vai levar a mudanças, ajustes muito mais suaves de hora no seu computador. Vamos ver um exemplo disso. Então aqui eu tenho o NTP em ação num servidor, ok? Nós temos uma sincronização continuada do relógio do sistema, desse servidor. Tá? Então, lembrando, o sistema operacional está fazendo o controle da frequência do relógio do sistema, tá? Utilizando, obviamente, NTP para estimar a hora e estimar a taxa que ele tem que colocar nesse relógio do sistema. E o objetivo é manter o erro com um relógio de referência bastante baixo. Então esse gráfico aqui, no eixo X, eu tenho a passagem de tempo num relógio de referência, e no eixo Y, o erro em milissegundos entre o relógio desse servidor e o relógio de referência. E você vê que o erro ele diminui, aumenta, ele oscila em torno de zero, e essa oscilação é justamente o NTP em ação ajustando as taxas, acelerando ou diminuindo a taxa do relógio do sistema para manter o erro baixo. É importante ressaltar aqui, pessoal, que o eixo X está na escala aí de 12 horas, então aqui temos mais de um dia se passando, e erros aqui no eixo Y de milissegundo. Muito bom, então era basicamente tudo isso que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na nossa aula síncrona. Até já!